pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos fazer uma videoaula de revisão a respeito dos conteúdos trabalhados. Nessa videoaula nós iremos fazer lá a resolução de alguns exercícios lá do seu livro de atividades no seu capítulo 4, beleza? Lá da segunda unidade do seu volume 2, beleza? Então, para poder facilitar o nosso trabalho, eu preciso também que você pegue lá o seu lápis, sua caneta e sua borracha. Beleza? Vamos relembrar alguns conceitos aqui que são importantes. Então, a respeito das transformações dos materiais. Então, as transformações dos materiais correspondem a modificações da matéria, com ou sem mudança na sua composição. Então, imagina só que essa matéria ela pode sofrer algumas modificações ou ela não sofre. Beleza? Então, aqui, ó, quais são os tipos de transformação dos materiais? Então, quando nós temos verificação de formação de novas substâncias, quando nós temos alteração na composição dessa matéria, nós chamamos isso de transformações químicas, beleza? Então, alguns exemplos de transformações químicas. Aqui nós temos a formação assar o pão, por exemplo, quando nós colocamos um comprimido efervescente na água, né, gente? Então, olha só. Então, quando nós temos, olha só como que era essa massa desse pão, gente. Então, ele era todo de um jeito e depois ele ficou de outro jeito depois dessa transformação química. Beleza? Então, é importante nós lembrarmos disso. E essas transformações químicas, elas têm algumas evidências, elas têm algumas aparências que nós conseguimos reconhecer que elas estão acontecendo. Então, olha só. Então, entre esses sinais nós podemos destacar, por exemplo, a alteração de sabor. Então lembra lá como que é o pão, gente. A massa de pão antes e como que ela ficou depois. Ela tem um odor característico. Então nós conseguimos observar também essa alteração no odor. Quando nós temos assim, por exemplo, um ovo estragado. Como que ele era antes, o odor que ele era antes e o odor que ele era depois. Beleza? Então é importante nós relembrarmos isso. Mudança de cor, olha só. Como é que nós conseguimos observar que está acontecendo a reação química. Então, mudança de cor quando coloca tintura no cabelo, por exemplo. Beleza? Liberação de gás, quando coloca um comprimido efervescente na água. A liberação de luz e calor, gente. Então, lembra lá quando tem fogos de artifício, é um exemplo também que está acontecendo uma reação química. Tá bom? Mas, nem sempre a ausência dessas evidências nem sempre significa a não ocorrência de uma reação. Então, é importante nós lembrarmos aqui. Essas reações químicas também, gente, elas podem ser representadas através de uma equação química. Então lembra lá que os reagentes são todos esses que estão atrás, antes da setinha aqui. Então esses que são as substâncias iniciais são chamados de reagentes. E as substâncias formadas são chamadas de produtos. Beleza? Então o que é essa setinha aqui, ó? Essa setinha indica que está acontecendo uma transformação. Tá? Então lembra lá então que uma reação química aqui então pode ser representada dessa forma. E os estados físicos dessas substâncias que participam que são os reagentes e os produtos, eles podem ter os estados físicos, então são S para sólido, o L para o líquido, o G para o gasoso e o AQ para as soluções aquosas. Então essas aqui são algumas formas que nós conseguimos ver. E aqui também lembra lá do sinalzinho de adição. Lembra lá então quando nós temos um sinalzinho de adição entre duas substâncias, então indica que existe mais uma substância envolvida, tá bom? Então aqui nós podemos lembrar também a respeito da reação química, que elas podem ser rápidas ou lentas. Então lembra lá quando nós colocamos um comprimido efervescente na água, é um exemplo de uma reação de transformação química rápida. E um exemplo de uma transformação química lenta é o processo de apodrecimento. Então tem algumas substâncias que elas levam segundos. Algumas substâncias que para poder acontecer uma reação química ela leva anos também, né, gente? Então isso aqui a velocidade também pode estar relacionada a isso. E uma transformação física. Transformação física é quando não existe alteração na composição química da matéria. Ou seja, quando tem alteração na composição química da matéria, que são formadas novas substâncias, são transformações químicas. E quando não existe alteração na composição química da matéria, são chamadas de transformações físicas. Beleza? Então, transformações físicas aqui, então, quando não existe a alteração na composição química da matéria. Como, por exemplo, quando você rasga um papel, por exemplo, você acha que ele deixa de ser papel? Então existe formação de novas substâncias?
Não, né, gente? Então, rasgar um papel é um exemplo de uma transformação física. Amassar uma latinha de alumínio, por exemplo, é um outro exemplo. Tá bom, gente? Vamos resolver aqui, então, o exercício número 1, lá da página 22 do seu livro de atividades do volume 2. Olha só. Classifique em química ou física as transformações representadas pelas imagens a seguir. Um corte de um tecido, pessoal, pelo fato de cortar o tecido, você acha que tem formação de novas substâncias? Não. Então, se não tem formação de novas substâncias, então é um exemplo de uma transformação física. Beleza? Letra B. Então, aqui existe formação de novas substâncias. Então, um exemplo de um ovo frito, por exemplo, é um exemplo de uma transformação química. Tá bom? Tintura no cabelo, então, tem formação de novas substâncias. Então, é um exemplo de uma transformação química. Olha só, o corte de cabelo. Então, não existe formação de novas substâncias. Então, é um exemplo de uma transformação física. A letra E, então, uma bola amassada. Você acha que ela vai deixar de ser uma bola? O material dele vai mudar pelo fato dela estar amassado? Não, então é uma transformação física. Tá bom? E a queima de velas é um exemplo de uma transformação química. Ou seja, tem formação de novas substâncias, como por exemplo o gás carbônico, que forma ali quando tem a queima dessas velas. Tá bom? Em relação às transformações dos materiais, número 2, da página 22, preencha as frases com as palavras do quadro a seguir, com químicas ou físicas. Letra A, as transformações são também conhecidas como reações químicas. Então, olha aqui, ó, as transformações químicas também são conhecidas como reações químicas. Letra B, nas transformações que são físicas, a composição química da matéria permanece a mesma. Então, quando não existe formação de novas substâncias, não ocorre a alteração química da matéria, na composição química da matéria. Então, as transformações físicas ocorrem sem que formam novas substâncias. Então, lembra lá, reações químicas, quando tem formação de novas substâncias, e reações físicas, quando não existe formação de novas substâncias. Tá bom? Letra D. As transformações químicas ocorrem quando são formadas novas substâncias, com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Então, lembra lá, quando tem formação de novas substâncias, então, transformação química. Letra E. A mudança de cor, a alteração do odor, a liberação de gás, de luz ou calor são alguns sinais que indicam a ocorrência de transformações químicas. Beleza, gente? Número 3. Marque X nos itens que descrevem transformações físicas da matéria. Então, secagem da roupa estendida no varal, então é um exemplo de uma transformação física. Então, pelo fato assim, de estender a roupa no varal, então não vai ter alteração na composição da matéria. Congelamento da água líquida no freezer. Pelo fato de congelar a água, não existe formação de novas substâncias. Então, a água, não existe alteração na composição da água. Então, é um exemplo de uma transformação física. Digestão de alimentos no sistema digestório, então é um exemplo de uma transformação química. Fabricação do sorvete de massa, é um exemplo de uma transformação química. E adição de açúcar num cafezinho é um exemplo de uma transformação física. Beleza, gente? Então, secagem da roupa estendida no varal, congelamento da água líquida no freezer e adição de açúcar num cafezinho. Beleza? Número 4. Associe as informações da coluna 1 com as da coluna 2. Então, a coluna 2 aqui nós temos transformação física, número 1, e transformação química, número 2. Unha quebrada, gente, é um exemplo de uma transformação física. Queima do palito de fósforo é um exemplo de uma transformação química. Fervura da água é um exemplo de transformação física. Produção do queijo a partir do leite é um exemplo de uma transformação química, ou seja, tem formação de novas substâncias. Latinha de alumínio amassado. Então não existe formação de novas substâncias pelo fato de amassar latinha de alumínio, né, gente? Então é um exemplo de uma transformação física. Decomposição de alimento no lixo. Então é um exemplo de uma transformação química. Beleza, gente? Número 5. Lá da página 23 do seu livro de atividades. Entre as alternativas a se seguir, qual apresenta a ordem correta para as possíveis evidências que indicam as transformações químicas mencionadas no texto? Queima da lenha, biscoito amassado e meia usada após um tempo. Olha só, então queima da lenha. Então, olha só, liberação de luz e calor. Então por que nós temos que mencionar a liberação de luz e calor aqui? Porque está pegando fogo. Beleza, gente? Biscoito amassado. Então tem mudança de cor. Ou tem alteração no odor também, né, gente? Então quando ele acaba comparando a
a substância inicial com a substância final, então tem essa alteração da cor, então tem essa alteração no odor. Então um biscoito assado é um exemplo de mudança na cor. E meia usada após um tempo, depois que você deixa um tempo assim sem lavar a meia, por exemplo, né, gente? Então aqui é um exemplo de que acontece alteração no odor, beleza? Número 6. Considerando a velocidade das reações, ordene as transformações químicas apresentadas a seguir. Então, aqui nós temos que lembrar a respeito da velocidade das reações químicas. Olha só. Letra A, combustão de um palito de fósforo. Letra B, apodrecimento de um mamão. Letra C, dissolução de uma pastilha efervescente na água. E letra D, deterioração no papel. E letra E, decomposição de uma garrafa plástica. Então, aqui nós temos que ordenar da mais lenta para a mais rápida. Beleza? Então, a que é mais lenta é a decomposição de uma garrafa plástica, então leva alguns anos para poder acontecer isso. Depois, deterioração no papel. Depois, apodrecimento de mamão. Depois, dissolução de uma pastilha efervescente na água. E depois, a combustão de um palito de fósforo. Beleza? Então, essas são a ordem da velocidade das reações químicas. Beleza? Agora é o número 7, lá da página 24 do seu livro de atividades número 2. As transformações químicas indicadas a seguir estão descritas e representadas simplificadamente por um esquema. Considerando essas informações, escreva os reagentes e os produtos de cada uma das reações. Letra A. Quando objetos de ferro ficam expostos ao ar úmido, o oxigênio e a água presentes no ar reagem com esse metal formando a ferrugem. Então aqui nós temos a reação química lá da oxidação do ferro. Então lembra lá, gente, os reagentes são as substâncias iniciais e os produtos são as substâncias finais. Então olha só, o que esse sinal de adição aqui indica? Que há mais de uma substância envolvida. Essa setinha indica que houve uma transformação química. Então esses aqui são os reagentes e essa aqui é o produto. Beleza, gente? Então os reagentes são o ferro, o oxigênio e a água. E o produto é a ferrugem. Então lembra lá que os reagentes são todos esses que estão à esquerda da setinha e os produtos são esses que estão à direita da setinha. Letra B. O leite é um alimento muito sensível e que depois de aberto estraga com facilidade. As bactérias utilizam um açúcar chamado de lactose e produzem um ácido lático que torna o leite azedo. Fermentação do açúcar do leite. Então aqui nós temos quais são os reagentes. Então lembra lá que todos esses aqui que estão antes da setinha, então são os reagentes. Então é a lactose. E esses que estão depois da setinha, então é o ácido lático, que no caso seriam os produtos. Beleza? Letra C. Em atividades físicas de longa duração, a queima da glicose nos músculos produz lactato, que em excesso causa dor e desconforto após a realização do exercício. Então os reagentes, então aqui nós temos uma reação química, todos esses que estão antes da setinha, então são os reagentes, todos esses que estão depois da setinha são os produtos. Olha só, então aqui nós temos a glicose, que são os reagentes, e o ácido lático, que são os produtos. Beleza? Então olha só, letra D. Para reagir com o oxigênio no ar atmosférico, o gás de cozinha passa por uma chama ou de uma faísca elétrica. Olha só, gás de cozinha e oxigênio são os reagentes. Gás carbônico e a água são os produtos dessa reação química. Beleza, pessoal? Então aqui o que nós conseguimos retomar? Exemplos de reações químicas e exemplos de reações físicas, a definição de reações químicas e transformações físicas e transformações químicas, uma equação química, como é que nós conseguimos representar os reagentes e os produtos, beleza? E as evidências que estão acontecendo numa reação química, uma transformação química. E também a respeito das velocidades das reações químicas. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.